Bem, gente, depois desse intervalinho bacana, vamos aqui para a segunda sessão da nossa aula, tá? Para continuarmos a abordagem dos temas da figura de linguagem. Temas específicos que são entendidos como cada uma das figuras de linguagem que nós vamos abordar, né? No primeiro tópico, né, da primeira sessão, nós vimos ironia, né? Segundo tópico, hipérbole, com os casos publicitários, junto com a revisão teórica de como é que funciona a hipérbole na língua portuguesa. Agora vamos para o terceiro caso, tá certo? O terceiro caso, tá certo? Como vocês podem observar, gente, é esse, tá? Onomatopeia na publicidade e propaganda, tá certo? Vamos aqui para uma primeira reflexão em torno da questão da onomatopeia. Tirar um pouquinho aqui do zoom para que vocês possam... Pronto. Vocês já conhecem também como é que funciona a onomatopeia na publicidade, mas não custa, na língua portuguesa. Nós vamos fazer uma adaptação disso para a publicidade, mas não custa fazermos uma revisão, tá, acerca de que trata essa figura de linguagem, tá? Onomatopeia se manifesta através do uso de palavras que tentam imitar sons do nosso cotidiano, como barulhos característicos dos animais, o barulho produzido por fenômenos da natureza, os diversos sons dos instrumentos musicais e tantos outros. Uma onomatopeia é uma palavra que usamos para representar esses sons, já que não somos capazes de reproduzi-lo fielmente na nossa fala nem na escrita, tá? São artifícios bastante comuns em obras literárias, musicais e poéticas, e o uso destes recursos pode transformar uma frase ordinária em algo original. Tá? Uma frase ordinária aqui não no sentido vulgar, mas no sentido do que é comum, né? Do que é comum na cultura humana. O que é interessante? A onomatopeia, como nós podemos ver, certo? É a representação simbólica, tá, daqueles sons que estão na vida cotidiana da gente ou da natureza, que a gente passa a produzir, né? Representação simbólica em cima de coisas que existem, mas que ainda não tinham uma representação falada, linguística. Então o som, né, ele vira palavra, tá? O ruído, né, as expressões sonoras da vida podem ser traduzidas em termos simbólicos. Isso que é a onomatopeia, tá certo? Então vamos aqui para exemplos de onomatopeia na língua portuguesa, tá certo? Vocês podem observar aqui, no primeiro momento, o seguinte. Vamos aqui, ó. A onomatopeia também pode se dar através de, por exemplo, quando o nosso corpo fala alguma coisa, espirros. Qual a tradução do espirro, né? O barulho do espirro vira atim. O barulho da tosse, tá? Cough, cough, né? A representação é cough, cough. Barulho do ronco, ronk, ronk. Gemidos, ai, ai. Né? Choro, buá, choro de bebê, né? Engolindo em seco, glup. Né? Isso vira representação simbólica através dessas letras, né? Mordida, nhac. Comendo, chomp, chomp. Vaia, né? Risos, hehe. Tem várias representações. O RS é muito comum hoje em dia para a internet, né? Sentindo frio, né? Nojo, arg. Palmas, clap, clap, né? Esse som ele passa a ter a sua tradução nas letras. É isso que a gente tem que ver. A onomatopeia é a tradução, certo, dos sons em letras. Isso é muito interessante. E o som pode ser produzido naturalmente ou artificialmente. No entanto, a ideia é a representação disso na forma de letra. Esse é o segredo da onomatopeia, tá certo? Arroto, burp. Na verdade não é bem assim, né? Raiva, batida do coração, admiração, alívio, beijo, né, smack. Aí tem um caso aqui, por exemplo, da Turma da Mônica, que usa muito, né? As revistas em quadrinhos usam demais onomatopeia, como vocês sabem, né? A Mônica diz assim, né? Só podia ter sido Cebolinha. Ah, então aí está você. Mônica, aí começa a briga, e aí as nuvenzinhas, né? E os indicativos sonoros na forma de palavras, né? E aí ele se pergunta no final, por que eu sempre apanho, né? Então aqui você tem uma representação sonora na forma de palavra, né? Nem tudo que é som está representado na forma de palavra. É isso que nós temos sempre que estar avaliando, né? Aí nós temos mais alguns casos aqui bem interessantes, né?
Vozes de animais, né? Voz dos animais, gato, miau, cavalo, ixi, né? Quando ele relincha, né? Cachorro, né? Galo, vaca, todos nós conhecemos a maneira como esses bichinhos se expressam, como esses animais se expressam. No entanto, a gente muitas vezes nós não estamos preparados para refletir sobre a possibilidade de uma representação sonora disso, o que é um problema, porque é uma coisa que a gente pode fazer de um modo criativo, né? E a publicidade e propaganda faz muito isso, como a gente vai ver. Vaca, mu, passarinho, pio, né? Insetos, né? Barulhos, ruídos, pancadas, batidas e outros sons também são são panos de fundo que podem virar onomatopeia, né? Tiro, tá? O barulho de ligar a luz, o barulho de quebrar alguma coisa, né? Estalar, rachar, campainha, telefone, né? Clique, crack, crack, ding dong, trim, bam bam, bam bam, buzina, bomba, né? Bater na porta, interrogação ou não entendimento, soco, mergulho ao cair na água, corneta, relógio, carro freando, tapa, né? Tem várias representações aqui, né? Possíveis. Então a gente tem que estar atento à onomatopeia, porque ela enriquece muito as produções publicitárias. Vamos aqui nessa reflexão aqui. Gostaria que vocês acompanhem essa leitura. Algumas onomatopeias são tão frequentes que já se estabeleceram como uma representação convencional de determinados sons. É o caso do tic-tac, que todos usamos quando queremos imitar o barulho do relógio, tá? É também o caso do miau, que todos entendemos que se trata do som produzido pelo gato. Além dessas, há as onomatopeias que criamos enquanto falamos normalmente no dia a dia. E nem nos damos conta. Se você estiver falando sobre o barulho de um motor e quiser imitá-lo, você não terá dificuldade em inventar uma palavra curta ou uma sequência de palavras que lembre o som que o motor faz. Ainda que ninguém mais conheça ou use o termo, ele é uma onomatopeia, ou seja, o som que você pegar, se apropriar criativamente dele para transformar numa palavra, é onomatopeia. A visita chegou e tocou a campainha, ding-dong. Né? O ding-dong imita o som que um determinado tipo de campainha faz. Você não precisa simplesmente imitar a onomatopeia que já está estabelecida pelo senso comum das relações entre as pessoas. Você pode criar novas onomatopeias. Esse é o pulo lugar, porque na publicidade a gente faz isso, né? E aí dá margens à imaginação das pessoas. Mas por quê? Porque, você pode parar para pensar, tem muitas peças publicitárias que são produzidas na forma de jingle, né, ou na forma de comerciais publicitários que são só para rádio. E aí você pode explorar, tá, a produção de sons, a produção de onomatopeias, né, também. Todos os dias, às 6 da tarde, o sino da igreja faz blém, 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 blém. Lembra o som metálico e prolongado de cada badalada que o sino produz. A fada madrinha agitou sua varinha de condão e plim, né, a transformação estava feita. Né, essas representações são representações disponibilizadas nos espaços de convivência comuns que nós temos. Né? No entanto, isso não significa dizer que você não possa, como eu já disse e reforço agora, você não possa criar a sua própria onomatopeia. Né? E um dos exercícios que eu sugiro que você faça após terminar de assistir essa aula é produzir uma onomatopeia com o objetivo de vender alguma coisa na publicidade e propaganda, tá certo? Eu vou mostrar alguns exemplos agora, tá certo? Que eu espero que vocês curtam, que vocês gostem, tá certo? Vou voltar aqui, tá bom? Exemplos de onomatopeia na publicidade. Eu vou mostrar para vocês aqui que a onomatopeia, inclusive, ela é muito usada, tá certo? Em logotipos, né? De uma maneira bem interessante, né? Exemplos de onomatopeia na publicidade. Eu vou mostrar primeiramente para vocês aqui, tá? Um conjunto de materiais que eu acho bem interessante vocês conhecerem para você desenvolver habilidade criativa em onomatopeia. Olha que legal. Olá pessoal, aqui Marcelo Serral, vem mais um vídeo sobre musicalização infantil. E nesse vídeo nós vamos falar de instrumentos reciclados de garrafa PET. Então já separa aí algumas garrafas de 2 litros e eu vou te mostrar como fazer instrumentos extremamente fáceis
com quase nada de intervenção, muito fáceis mesmo, com 2, 4, 6 garrafas apenas, você vai poder fazer vários instrumentos. Para começar então, você vai precisar de tesoura ou estilete. Estilete é mais fácil. Garrafa PET. Você vai cortar a garrafa em 3 pedaços. Aqui no topo e depois embaixo. Então o que é interessante? Aqui ele vai passar uma série de dicas de como é que você pode produzir sons musicais a partir de objetos. Forçar a produção sonora de alguma coisa. Esse é o primeiro passo, é uma dica interessante para você fazer uma música com sons, com batidas, com ruídos. E a partir disso também criar representações simbólicas como segundo passo, né? É por isso que eu acho que esse material é interessante. Vamos dar uma olhada aqui nos passos que ele apresenta. Beleza, então, ó, separou a parte de cima, vamos ao primeiro instrumento, bloco sonoro. Sem fazer intervenção nenhuma, apenas com a parte cortada, que você pode fazer depois de cortar com o estilete. Dá uma paradinha com a tesoura, para não ter nenhuma aresta. É legal deixar sem as tampinhas, porque quando você bate aqui, o som ressona bem aqui pelo corpo da garrafa, fazendo como se fosse um amplificador. Então, ó, ok? Então, um bloco sonoro. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Kazoo com surdina. Kazoo é um instrumento de vocalização, onde você vai cantar aqui dentro. Esse efeito é com a surdina, ó. A nota única. Mas quando eu entro com a surdina aqui, ó. Os sons são variados. Você tem a possibilidade de produzi-los artificialmente. Ainda com a parte de cima agora fazendo uma pequena intervenção. Você e dar sequência à atividade publicitária. Vai vir cortando assim, ó, pedacinhos um do lado do outro. Ó. Você vai fazer um pequeno corte de mais ou menos 2 dedos. Tá vendo? Ela vai virar uma vassourinha. Você faz 2 iguais e pronto, ó. Ela fica uma vassourinha. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Agora vamos para a parte de baixo, né? Deixamos a parte de meio pro final. Essa a gente não vai explorar muito hoje não. Parte de baixo, sem você fazer nenhuma intervenção, já vira 2 coquinhos, ó. Fazer trilha sonora para uma propaganda. Pode bater de um lado ou de outro. Legal, legal. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Já fazendo uma pequena intervenção, vou te mostrar aí, você vai vendo o vídeo como faz. Vamos fazer um agogô. A baqueta eu explico no próximo vídeo como fazer. Isso aqui é papelão, né? Tubo de papelão de cozinha. Bacana, né? Então a ideia é que você possa criar sons e depois pensar em representações textuais, né? Essas representações textuais que você dá, né? Não só a letra da música, mas a partir daquilo que você já desenvolveu antes, né? Em termos musicais, é bem legal, né? É uma ideia interessante que é muito usada na publicidade. Vamos terminar aqui de ver esse material. Fita adesiva, pronto, ó. Coloca a fita adesiva em volta, dentro algum grão, qualquer grão que você queira, arroz, feijão, aqui tem milho. É o pressuposto da onomatopeia, né? Esse pano de fundo. Uma dica é que você pode colocar, por exemplo, aqui sons. Pesado, vamos ver a vitalidade do som. Esse aqui vai ficar mais grave, esse mais agudo. Dá um impulso criativo para a criação de novas expressões. No meio da garrafa PET, a gente não vai falar muito sobre ela hoje não. Vou dar só uma pequena ideia, porque depois nós vamos fazer um outro vídeo só tentando aproveitar essa parte, mas já ir fazendo maiores intervenções para fazer castanhola, fazer kazoo, fazer um monte de coisa. Vai pegar uma tesoura, cortar e abri-la. Ok? E ela pode virar um efeito sonoro. Ela pode fazer barulho de trovão. Show, né, não? Né? Ou enrolar bem enroladinho, o mais apertado que você conseguir. Coloca uma fita adesiva em volta
E pronto, você tem um kazoo bem rápido. Depois eu mostro uma forma de melhorar ainda esse kazoo. Ok? Então espero que tenha gostado desse vídeo. 7 dicas super rápidas de instrumentos musicais. Bacana, né? Então é importante sentir a possibilidade do fato que os sons já não estão prontos na vida, tá? Na vida da gente. A gente pode criar sons e a partir dele reforçar as representações simbólicas na publicidade e na propaganda, tá certo? É bem legal a gente pensar nessa perspectiva, né? E aí, gente, olha o que é interessante. Tem um conjunto de propagandas aqui, sonoras, tá? Pega muito barulho, né? Utiliza em função do desenvolvimento de um roteiro publicitário, tá? Que eu acho que valeria a pena a gente dar uma checada. Vamos ver aqui. Jingles. Quer saber? A Rede Farma tem. Quer saber? A Rede Farma tem. Esse primeiro jingle não tem uma onomatopeia intrínseca, mas alguns dos próximos vocês vão poder observar. Vamos dar uma olhada aqui. A Rede Farma tem. Começou a construção? Tá pensando em reforma? É mais perto de você, o melhor atendimento, a gente tem mais qualidade. Não falta variedade. Tem lugar pra estacionar, você não tem preocupação. O que sobra é economia, é Central da Construção. Viver bem, aproveitar a vida, é ter bem-estar com toda. Bacana, né? Vocês ouviram, né? Os barulhos de construção que podem servir para compor o pano de fundo que estará lá junto com a fala do locutor, né? É bem interessante pensar na maneira como esses barulhos podem dar sentido, né, musical e sentido, né, a complementar a fala daquele que está anunciando o produto, né? Beleza? Eu vou deixar esse material aqui para vocês como exemplo também, tá certo? E aí o que é interessante? Um exemplo engraçado de onomatopeia do Porta dos Fundos está aqui para o nosso vídeo, mas para a nossa aula. Mas antes disso eu gostaria de mostrar para vocês casos interessantíssimos de onomatopeia no desenvolvimento de marcas também, tá certo? Olha esse como é sensacional. São 4 marcas aqui, né? Octopus, Tears, Darwin, Tunnel. Tá? Octopus, né? Aqui você tem uma aranhazinha deitada, né? E aí não é só a aranhazinha deitada, é um C que está triplicado, octopus. E aí ele é representado quando o C é triplicado, né? No caso do tears, né, que é lágrimas, né? A pronúncia da palavra tears exige que o A, certo, seja mais prolongado durante a fala, tears. E aí durante o pronunciamento do A foi colocado, né, como representação simbólica essa queda, né, em cascata do A, como se fosse o A chorando, né? Tears, né? Então tem a ver com a representação sonora da letra, né? E é bem interessante como a onomatopeia é usada aqui. Mesma coisa de Darwin. Por que o W, o I e o N aqui estão bem maiores do que o D, o A e o R? Porque se pronuncia assim, Darwin, vai alongando a palavra, né? E aí, na medida que a palavra vai sendo alongada, as letras devem ser representantes simbólicos maiores. E é isso que quer dizer Darwin, né? Tunnel, o N aqui, ó, ele também tem a mesma lógica do A do Tears aqui, ó. Tunnel, né? Tunnel, né? Tunnel. Né? Significa o quê? Que o N é prolongado, então você pode esticar a letra para dar um efeito visual. Quando você estica a letra para dar um efeito visual, você não está simplesmente construindo uma imagem junto com o texto, você está não só desenhando, né, com o texto, com a letra da palavra, mas você está dando uma representação sonora, né? O N, quando ele é prolongado na pronúncia, ele tem automaticamente um correlato desenhado no N, né? Túnel, né? Certo? E aí tem outros aqui bem interessantes. Vamos olhar. Olha que legal. Eco. Eco de som, né? Também eco, né? O O vai ficando mais distante e o E mais aproximado. Então ele fica maiorzão aqui, ó. O E maiorzão com C e o O menor, né? Giraffe. Olha que interessante.
não é só o fato do F representar o pescoço da girafa, tá certo? Os dois Fs. Se trata também da pronúncia. É prolongado. Tudo que é mais prolongado no som pode ser esticado do ponto de vista visual, né? Do ponto de vista do desenho, né? Tank, a mesma coisa. Ó. O que é tank aqui? Ó? Tank. O N, para ser revelado como uma palavra importante, tank, como uma letra importante dentro da palavra tank, ele vem numa outra cor, tá? Tem uma relação interessante de onomatopeia aqui também, né? Pêndulo, 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 né? O movimento do pêndulo, né? E aí tem onomatopeia aqui por quê? Porque tá tentando se desenhar o movimento do pêndulo, tá certo? Na sua pronúncia também, não é só o fato do pêndulo fazer isso, né? É a pronúncia, pêndulo, 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 né? Certo? Onomatopeia aqui, né? A representação visual de algo que é sonoro, né? Você pega o fonema e representa na palavra, né? The Grand Hotel Budapest, olha só, The Grand Hotel Budapest, aqui em cima, ó. The Grand Hotel Budapest, The Grand Budapest Hotel, né? E aí o que é interessante aqui, hotel aqui, né? Hotel, né? Em português, tem o H esticado no formato de cama. E por que ele está só no formato de cama? Ele não diz, mas diz sim. A forma de pronunciar hotel em inglês, né? Hotel, estica o H. Então a representação sonora também está embutida. Hotel, né? Isso aí ganha traços de português, né? Control, né? Mesma coisa. Vaio, analog e digital. Vaio, o V tá bem esticado também, né? Vaio, tá bem esticado, né? Isso é bem importante de especificar, né? E aí tem mais um aqui que eu acho muito legal, freedom, né? Freedom. Não é só a necessidade de liberdade, né? Freedom quer dizer liberdade, né? Como vocês sabem. Aí fica o M sendo representado por ele fica quebrado, né? E aí parte dele vira tipo uma gaivota, um pássaro, né? Para representar a liberdade. Mas não é só isso. A palavra freedom, né? Ele exige na sua pronúncia, no seu som, um peso maior no M, no O e no M, né? Freedom, né? E aí você tem essa ideia de prolongamento da letra, né? De prolongamento do som, né? Que marca o fato da letra ser pronunciada daquela maneira, né? É bem legal. Mesma coisa aqui, ó. Public. Você fala public, tem um som aí que puxa mais para o P, para o U e para o B. O L, o I e o C são menores, né, na pronúncia public, né? E aí eles ficam mais fortes, o P e o B ficam mais fortes, o L, o I e o C fica mais estreitinho, né? Aqui mesma coisa, ó, olha que legal isso aqui, tsunami, né? Não é só a onda grande, né? Né? A representação desse som é esse S prolongado, né? Muito legal, né? Essa marca. Snake, né? Para você mostrar o barulho da cobra, snake, aí você bota a cobra aqui, complementando o S, né? E também complementando o N, né? Tem onomatopeia aqui também, wolf, né? Para remeter ao barulho do lobo, o lobo uivando, né? Wolf. Vocês podem ver aqui no cantinho, né? Wolf. O lobo entre o W e o O remete não só à imagem do lobo, mas o ato dele uivar, né? E aí fica aquela coisa, o som está implicado na palavra, o som está... há um esforço aqui na hora de desenhar o logotipo de também colocar o som do animal implicado no próprio material visual, né? Na própria letra, certo? E aí tem esses exemplos aqui bem interessantes, né? E aí esses casos aqui são muito legais, né, gente? Eu espero que vocês estejam gostando. Aí qual é a grande questão? Para fechar essa parte da onomatopeia, eu vou mostrar
um material que é bem engraçado, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu gostei muito, ri muito. Tá? Vamos lá. Da Porta dos Fundos. Síndrome de onomatopeia corporal. Já tô acabando aqui pra você usar, tá? Tá, não, tudo certo. Coisa rápida. Ai, não faz isso. Eu vou sair. Que gargarejo, eu tenho muita aflição do barulho. Barulho do gargarejo? É. Ué, barulho de boca limpa, né? Sei lá, eu fico meio com nojinho, sabe? Sério? Prefere que eu fique com bafo? Eu fico, vem cá. Não, relaxa, vai no teu tempo aí. Eu vou ficar ali na sala e volto e termino de fazer. Que isso? Você faz gargarejo cantando lelê, lelê? Ué, como todo mundo, né? Não, eu faço gargarejo como todo mundo, né? Meio pato dono de se afogando. Isso é um bocejo? Júlia, eu ia te contar isso um pouco mais pra frente, porque a gente acabou de ficar, mas eu vou te contar agora, tá bom? Eu tenho uma síndrome rara. Síndrome? Síndrome da onomatopeia corporal. SOC. SOC. O meu corpo ele emite sons diferentes de sons de corpos de outras pessoas normais, digamos Meu assim. Deus, Paulo, agora faz sentido. A gente tava jantando ontem, aí na mesa você ficava fazendo umas imitações. Não imitei ninguém. Seu perfume tava me dando alergia, então eu espirrei. Paulo, por que você não falou isso antes? Olha comigo! Meu Deus. Desculpa, eu não queria te atrapalhar, eu juro. Não, você não precisa pedir desculpa. Deve ser muito difícil conviver com isso, né? Não. Não precisa chorar também, né, Paulo? Ai, vem cá. Não me abraça não, desculpa. A gente comeu muito ontem, você sabe, eu tô com gases. Desculpa, quanta coisa. Deve ter um barulhinho engraçado também, né? Será que você se incomodaria de me mostrar seu peito? Júlia, para com isso! Deve ser um barulhinho legal, assim. Caraca! Só você, cara, vai então. Mas eu não sei fazer assim, quando eu faço isso, ó, como é que sai? Tá vendo? Sério, é legal, é engraçado. Jura? Juro. Gargarejo não ficou nem tão estranho assim agora, Não, né? parece que abriu um outro mundo, assim, pra mim. Não tem nem problema mais. Faz um gargarejo. Posso? É legal o barulhinho. Vem cá. Ei, não acredito. Eu te falei o jantar de ontem pesado. Tudo bem, eu vou fechar aqui, aí depois eu volto, certo? Ó, Ai, Paulo, isso é muito nojento. Ai, não vou voltar aqui não. não, Júlia, foi beijo! Foi beijo, Júlia! A produção do roteiro é interessantíssimo, né? Como é que você constrói um roteiro bem-vindos desse? a mais uma sessão do nosso grupo de apoio. Ok, muito interessante, né? Então, gente, seria mais esse material explicativo, como é que a onomatopeia pode ser utilizada na publicidade e propaganda, pegando o som, né? Construindo roteiros, né? Porta dos fundos, né? Com música, com jingles, tá certo? Desenvolvendo logotipos, tem esse conjunto de possibilidades que vocês podem desenvolver, tá certo? E aí, seria esse material que eu gostaria de complementar para vocês. E na próxima sessão, tá certo? Nós vamos trabalhar, tá certo? Vamos trabalhar o último dos casos de figura de linguagem, que é antítese. Antítese na publicidade e propaganda, tá? Até já.